Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Cadê os professores autores desse país aqui para brilhantar a nossa noite? Mais uma vez, hoje a gente tem convidado muito especial. Hoje tem um monte de gente especial nesse momento vai estar conosco, né? Vamos lá, manda aí, por favor, a bandeirinha para os professores autores, aquele cara, aquele professor que é teu amigo, que tu admira pra caramba, que tu sabe que é um cara, professor autor, manda pra ele assim, olha, eu tô lhe mandando, porque eu quero que sua autoria ao longo de 2021 seja reconhecida. Laís, como sempre, a Laís aqui, rapaz, Laís, eu fiquei tão triste naquele dia do sorteio, mulher, fiquei tão feliz quando chegou em ti. Mas enfim, vai chegar a hora. Rosa, minha linda, Deus te abençoe. Ariagna também tá em todas. Obrigada, gente. Olha aí, vamos mandar o aviãozinho, né? Hoje a gente tem dois eventos certos aqui. Um deles é a terça do professor autor, que acontece todas as terças-feiras e a gente discute temas relacionados à autoria do professor, como o professor se torna um autor, como é que ele passa a ser reconhecido como autor. E na quinta-feira a gente tem a professor autor convida a quinta, toda quinta-feira a gente convida alguém aqui. E dessa vez nós vamos convidar a professora Eliane Carvalho. Quem está na comunidade já tá bem no período, já conhece a Eliane, já está tendo a oportunidade de desenvolver um trabalho com ela. Quem ainda não está na comunidade, gente, porque é hora de aproveitar tudo que a Eliane tem. A Eliane tem muito conhecimento, a Eliane tem muito a oferecer, então sejam todos muito bem-vindos, certo? Sejam todas bem-vindas. Assim, esse ano é o nosso ano, 2021 é o ano da autoria do professor. 2021 é o ano que você será reconhecido como autor. Eu tenho certeza disso, certeza. Porque, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa para ser reconhecido naquela situação que a gente deseja é acreditar. Então agora eu sei que vocês já acreditam, eu sei que vocês já têm certeza que vocês são autores. Agora, esse ano, vocês vão conseguir ser valorizados pela autoria de vocês. E quando eu falo de valorização, eu tô falando de valorização financeira, sim. Eu tô falando que é o ano de vocês ganharem dinheiro com a autoria de vocês e poder levar essa autoria para o mundo que a gente vem falando. Então, Eliane já tá por aí, Eliane já tá aqui com a gente já vai mandar o convite, nós temos uma convidada hoje muito especial, hoje vocês vão conhecer, assim, eu nem esperava que ela aceitasse esse convite, por quê? Porque ela é muito tímida para as redes sociais, ela é a primeira vez que ela vai fazer uma live, gente. A primeira vez que ela vai olhar assim e fazer uma live, ela nunca havia feito. Mas ela é de um conhecimento. Hoje eu vou apresentar para vocês, para muitos já conhecem, mas eu vou apresentar nesse momento a pessoa que é responsável por eu estar aqui. É a pessoa que acreditou em mim, foi a pessoa que olhou para mim e disse que eu era capaz de mais, que eu podia chegar mais longe. Eu lembro que ela dizia assim, Lu, faz isso, Lu, porque tu é mais inteligente. E nem era, mas ela queria que eu fizesse para eu... Ela me deu muita força para eu conseguir chegar. Então, hoje eu vou apresentar para vocês, hoje a quinta do Professor Autor Convida. A gente tem a honra de receber a professora Eliane Carvalho, que ela pode ir colocando aí, que ela é minha mentora, ela é minha amiga, ela é uma das pessoas que eu conheço que tem o dom de ensinar, ela tem toda a paciência. E assim, tem algumas pessoas que passaram pela minha vida, muitas pessoas passaram pela minha vida, mas tem algumas que eu diria que todas as pessoas precisam conhecer.
Uma delas certamente é a Eliane. Conhecer a Eliane é assim, ter a oportunidade de estar ao lado dela é de muito valor. E hoje nós vamos trazê-la aqui, já fizemos o convite, ela está entrando, né, aqui. Ela é extremamente paciente. Então, Eliane, o que ela fez? Ela vai contar um pouco da história dela hoje e vai falar das mudanças do Saeb, qual ela está tão forte envolvida, tão fortemente envolvida nessas mudanças, tá, gente? Então, ela vai contar sobre essas mudanças, vai falar um pouquinho da língua portuguesa, porque eu não podia não explorar ela sendo da língua portuguesa. E estando aqui conosco, eu tinha que explorá-la. E aí, eu vou apresentar um pouco sobre ela. A Eliane, ela é professora de língua portuguesa. Ela é... Só um minutinho que eu estou chamando ela aqui. Ela é doutora. Deixa eu ver. Ela não chegou ainda, não. Eu quero que ligue para ela. Ela deve estar... Só um minutinho, gente. A gente já está resolvendo aqui. Eliane é doutora na área de avaliação educacional. Eu nem gosto de dizer eu nem gosto de dizer título, vocês sabem, mas ela é um amante da educação. Ela é uma pessoa que ama a educação. Ela é uma pessoa. Eu tenho muitas histórias da Eliane para contar, mas eu vou contar uma, vou contar várias. Estou esperando ela entrar. Os meninos estão tentando contato aqui com ela. Mas a gente tem muitas histórias para contar juntas dela. Tá conseguindo falar com ela? Eu acho que ela tá ainda meio presa. Oi, gente, tudo bem, Irene? Tô esperando aqui ela entrar. É uma das histórias que eu tenho para contar da Eliane, entre tantas, né? É que a gente. Eu tô dizendo para vocês, ela tem dificuldade com a rede social. Vou começar dizendo isso. Ela tem dificuldade com a rede social, tá todo mundo tentando falar com ela e ela ainda não conseguiu aqui. Eu tô enrolando vocês aqui esperando por ela, gente. Deixa eu contar a verdade, que eu também não sei nem mentir. Para eu ficar mentindo aqui é difícil. Vamos lá. Tenta falar com ela. Eliane, como é que tu atrasa assim numa live? Josi, vou responder. A gente vai abrir as inscrições em abril, tá, Josi? Eu aguardo você. Vai ser... Gente. Tem muita novidade nessa turma de abril já, viu? Vai ter muita novidade, pode ter certeza. Deixa eu ver, Eliane, deixa eu enganar o povo, deixa eu enrolar o povo. Vou começar falando. Ia começar falando bem. Tá aí, ela entrou. Entrou não, mas ela já assinou. Eu ia falar bem de ti, mulher, mas já vou começar contando a história. Ela ainda não conseguiu aceitar, não. Presta atenção, ela ainda não conseguiu aceitar, não. Ó, vou começar falando aqui, falando história. Então, Eliane, ela foi essa pessoa que, de algum modo, modificou muito. Eliane, clica no aceitar, a gente está mandando, é só tu clicar e aceitar. Clica aí no aceitar. Drake está tentando falar contigo, Robert está tentando falar contigo, tá todo mundo aqui tentando falar contigo. Chegou, mas tu tem que chegar é aqui, mulher, não é aí não, homem. Tu tem que aceitar, tem um botãozinho. Olha aí, gente, você já viram a live mais amarmotada do que essa? Gente, chegou! Pois chegue, homem, deixa de confusão, rapaz, que a gente só tem uma hora, já gastamos 8 minutos, Eliane. Bora, mulher, aceita. Orienta aí ela como é que ela aceita. Tinha que ser a Eliane. Ah, novidades para a turma de abril. Gente, vocês vão ganhar tudo também, Dorothy, pode ter certeza. Eu nunca vi uma. Rapaz, se eu tivesse que estar enrolando vocês aqui, minha irmã, eu não consigo. Mulher, só tem aqui, minha irmã, deixa eu te dizer, só tem aqui. Eliane, mulher, clica aí, tá aparecendo para ti, aceitar. Aí tu clica. Ela não vai saber, não. Peraí, eu tenho que conseguir ligar para ela. Tu tem que conseguir falar com ela. Pode... Ela não tá nem com o celular ligado aqui. Eliane, o Drake e o Robert estão te ligando, Eliane. Ela nem recebe a mensagem aqui. Ó. E no normal? Ela deve estar no modo avião. Tá não, ela tá falando aqui com a gente. Onde é que ela aceita, Drake? Drake tá tentando falar com ela aqui, gente. Tá.
Enquanto isso, eu vou começando para. Estão ligando. Enquanto isso, eu vou começar aqui a live, gente. Conta mais história. Tá, então deixa eu contar uma história da Eliane. Uma história bem legal da Eliane. Nós éramos da Secretaria de Educação, certo? Não tá aparecendo, rapaz. Ela tá dizendo que não tá aparecendo. Será que ela não... Sai da live, Eliane, que o menino vão te ligar. Atende telefone, eles vão te orientar. Viu, gente? Como o negócio aqui é pancada, rapaz. Ó, aceita, Eliane. Criaram a hashtag. Aceita. E se você iniciar sem ela? Pois é, vou iniciar agora, tá? Vou iniciar sem ela. Ó, gente... deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Quando eu comecei na Secretaria de Educação, eu era bem jovem. E aí a Eliane já estava lá também, já tinha toda a experiência, e a gente ia fazer os encontros, as formações de elaboração de itens. O estado do Ceará é uma potência nesse lance de elaboração de itens. Aí, deixa eu dizer o que acontecia quando a gente ia fazer. E a gente fazia todo o desenho da oficina. E ela olhava para mim, como a gente tinha métrica para mexer na grana, né? Ela olhava para mim e dizia assim, Luzia, a gente vai colocar os professores naquele hotel. Aí eu dizia, Eliane, matemática, Eliane, aquele hotel é muito caro, Eliane. Aí ela dizia assim, não, mas eu quero colocar eles naquele hotel. Professor... Enquanto eu estiver aqui nessa coordenação, o professor vai para o melhor hotel. Aí chegava a hora de fazer o cardápio, certo? Fazer o cardápio. Aí ela dizia assim, Luzia, eu vou colocar o professor comendo carpaccio. Aí eu dizia, Eliane, né? O professor não sabe nem o que é carpaccio. Ela disse, ótimo, não sabe o que é carpaccio, vai descobrir na formação agora. Porque a alimentação vai ser a melhor possível, gente. Aí o pessoal ia para os nossos eventos de elaboração de itens que a gente coordenava e ela era com carpaccio, era com tudo de primeira categoria. Ela ligava, como os eventos eram muito grandes, ela ligava pro diretor do hotel, pro gerente do hotel. Aí dizia assim pro diretor do hotel, pro gerente do hotel: olha, eu quero isso, isso e isso. Exigia brinde. Gente, ela cuidava de cada detalhe. Ela cuidava de cada detalhe para o professor se sentir mais confortável. Então, nossos eventos eram conhecidos no Ceará. Era no melhor hotel, na beira da praia, com direito a carpaccio, com direito aos pratos mais chiques do mundo. E a Eliane é muito refinada, tá, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ela é uma pessoa altamente refinada. Então, ela identificava rapidamente o que o professor não conhecia e que era interessante de conhecer. Gente, então eram as coisas mais lindas do mundo, assim. Isso ficou muito guardado no meu coração. Esse cuidado que ela tinha com o professor. Esse cuidado. Ela exigia do diretor do hotel, do gerente do hotel, por exemplo, ela exigia que o gerente do hotel tivesse um quarto, 2, 3, porque aí ela dava espaço para o professor ir para o quarto, deitar, quando quem estava cansado, ela cuidava de todo mundo. Então, assim, na verdade, muito do que eu tenho, eu me vejo muito como espelho, eu aprendi muito, muito, muito com ela. Então, vocês hoje vão ter o prazer, se ela conseguir entrar, porque aí, em contrapartida, tem essas partes técnicas, né, gente? A gente não pode ser bom em tudo, mas se ela conseguir entrar, vocês vão ter uma pessoa ao lado de vocês de muito valor, sabe? De muito valor. E esse mesmo cuidado é o cuidado que a gente tenta aqui ter na comunidade. Eu me espelho muito, né? Então, assim, trazer a Eliane assim, é uma satisfação nesse momento. Eu vou começar, enquanto os meninos ficam tentando falar com ela, tá, gente? Porque tem gente aqui esperando conteúdo e ela ainda não tá. Deixa eu ver se ela tá conseguindo entrar aqui. Pronto, solicitações. Ela solicitou. Vamos ver, agora ela vai entrar. Deu certo, ela conseguiu solicitar. A gente vai falar hoje sobre a nova matriz do SAEB. Yes! Eliane, vira a câmera para ti. Yeah! Pessoal, desculpem aí o atraso, desculpem aí, mas foi a minha internet que tá. Eu tô com problema desde dezembro, mas
tá dando certo. Todo dia o pessoal vem arrumar e não dá certo. Viu? Então, desculpem aí, foi isso. Aí eu tive que reiniciar tudo. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, Li? Pode falar, tá ótimo. Pronto. Então, boa noite. E aí, continua, Luzia, eu estava te ouvindo esse tempo todo. Tá, pois é. Então a Eliane, ela tinha todo esse cuidado e a gente tem muita história para contar, né? E aí a gente vai abrir essa live dizendo para você. Eu vou abrir com o seguinte, a gente vai abrir agora com o seguinte, na verdade, com o seguinte direcionamento. Pensem nos 5 professores mais próximos a você nesse momento. Na escola que você trabalha, pense nesses 5 professores. Eu vou dizer para você que é bem provável que esses professores, pelo menos 20%, não esteja mais com você daqui a 3, 4 anos. E não é porque esse professor não quer mais ser professor ou conseguiu uma coisa melhor. Isso vai acontecer porque esse professor não vai se adaptar às mudanças que a avaliação externa está trazendo. Né, Li? Tu concorda com isso? Concordo. Com certeza. E foi quando a Hoje gente em começou. dia, Diz. a gente tem tido mudanças, né? Há mais de 30 anos que a avaliação vem no Brasil, cada dia que passa melhorando mais, né? Ela, desde que iniciou, ela só vem crescendo, aumentando e melhorando. E a tendência é aumentar cada vez mais. E a gente precisa estar sempre atualizado, sempre antenado com essas mudanças, né? É isso. E os professores que continuam com a gente até hoje, como é o caso, o nosso caso, né? Eu e a Luzia, nós temos um caso aqui. Há muitos anos na educação, né? Nós nos conhecemos desde 2007 e até hoje estamos juntas, sempre trabalhando em parceria, sempre buscando melhorar como profissional, como pessoa, fazendo novos cursos, criando novos jeitos de trabalhar, né? Porque esse jeito que Luzia criou agora, que é um jeito impressionante, que eu fico assim encantada com isso, não sei ainda trabalhar desse jeito que ela trabalha, mas aos poucos tenho aprendido muito com ela. É isso, só Tô agradecer. devolvendo, Li, tô devolvendo. Pois é, aí, dentro dessa perspectiva, se eu tivesse que te perguntar assim, Li, o Saeb, ele mudou de fato a matriz? A matriz de referência mudou de fato? Na tua área, língua portuguesa, mudou de verdade? Esse momento que a gente está vivendo aqui é um momento de grandes mudanças na matriz, né? Essa mudança ocorreu em 2018, mas nós não nos apropriamos devidamente dessas mudanças. Então, essa mudança para a gente é totalmente nova, né? Ela vem agora com enquanto antes nós tínhamos habilidades que eram bem mais básicas, bem mais simples, né? Do ponto de vista assim, antes a gente trabalhava com localizar informação explícita, relação causa e consequência, inferir informação em texto. Hoje nós temos habilidades que exigem outras operações mentais muito mais complexas, como é o caso do avaliar, né? Observar, comparar. Tem a grande novidade, né, Li? Tem o lance dos itens de produção, de escrita, né? De produção da escrita, a gente tem que sair daquele lugar que a gente estava, que era do reconhecer, do campo do reconhecer, do identificar, do localizar, né? E o máximo que a gente ia na matriz anterior era a inferência, o máximo que a gente fazia. Hoje, a gente conseguiu avançar nas operações cognitivas, né, em relação a esse grau de complexidade. Então, antigamente, enquanto a gente estava só no âmbito da identificação e localização, hoje nós passamos a analisar,
informações em textos jornalísticos. Antes, a gente só identificava o texto jornalístico. Agora, o aluno ele precisa, além de identificar, ele precisa analisar, ele precisa comparar, ele precisa avaliar e ele precisa também criar um texto jornalístico, produzir um texto jornalístico. E Então, emitir uma opinião, né? E emitir uma opinião, né? né? Sempre que o aluno é convidado a avaliar, ele precisa julgar, ele precisa comparar, ele precisa observar e ele precisa dar a sua opinião, né? Então, a gente precisa se posicionar. É a ideia do posicionamento. Ele precisa, toda vez que eu preciso escolher, né, Uzi, a gente hoje falava sobre isso. Cada vez que eu preciso escolher entre duas coisas, eu tenho que renunciar a outra, né? Eu escolho A, mas aí eu já renunciei B, C, D, e aí... Aí, deixa eu te perguntar. Então, e assim, como a gente conhece a história da avaliação, a gente conhece um pouco da história da avaliação. Na verdade, gente, eu já falei aqui, mas vou repetir rapidamente. Ao contrário do que muita gente pensa, a avaliação, o termo avaliação educacional, ele é novo, data ali da década de 30, 1930. Esse termo avaliação educacional, ele surge com um teórico chamado Tyler, né, Eliane? Que a gente é apaixonado por Tyler, porque na verdade ele é o pai da avaliação educacional, ele é o pai de tudo isso, e ele surge, a avaliação ganha esse poder como? Num cenário de recessão. Nós estamos novamente num cenário de recessão, Eliane. Nós estamos novamente vivendo uma recessão em virtude da crise mundial, da pandemia e tal. Nós estamos num cenário de recessão. É um cenário em que a população começa a pedir prestação de contas, mesmo sem saber. Olha, a gente começa a notar que a gente decide o seguinte, vou comprar esse controle. Esse controle, mas ele é interessante mesmo? A gente começa num cenário, no empobrecimento, recessão significa empobrecimento. O que a gente acaba fazendo? A gente começa pedindo, entrando numa política de prestação de contas. E isso vai acontecer de modo muito intenso agora, porque um cenário de recessão, ele leva a isso. Tá, nesse cenário de recessão que a gente está vivenciando, lá em 30, na maior recessão que a gente viveu até agora, a gente teve a criação da avaliação educacional. Nesse cenário de recessão que a gente está vivenciando mundialmente, tu acha que a avaliação ela ganha de novo esse espaço, Eliane? Eu penso, Luzia, que esse espaço, assim, ele só tende a crescer cada dia que passa. Quanto mais recessão, mais crescimento. Porque eu preciso mais prestar conta. O governo vai precisar investir mais, né? Então, porque o governo vai precisar investir mais, nós precisamos dar conta, nós, sociedade, precisamos dar conta, né? Prestar conta de tudo que nós recebemos. E isso vai fazer com que surjam vários sistemas de avaliação, vários testes, vários exames, vários eventos de avaliação, além dos que nós já temos, talvez com mais frequência, talvez nem sejam novos, mas a gente talvez precise ter mais frequência nessa avaliação, para a gente poder conhecer mais. Por quê? Para eu saber se o sistema funciona bem, eu preciso avaliar. E para eu saber se os alunos o feedback em relação aos alunos, né, se eles estão aprendendo a habilidade A, habilidade B. Por exemplo, nós temos agora no 5º ano, Luzia, uma habilidade que é avaliar a fidedignidade de informações, né? Porque o mundo moderno exige essa habilidade de nós. Não existe antes, porque nós não tínhamos necessidade dela. E o que é que a avaliação está nos trazendo, Saeb? Está dizendo que o menino de 5º ano, ele já tem a capacidade já deve ter, aliás, a capacidade de avaliar esses textos, se eles são fake news, por exemplo, ou não, para que a gente desenvolva um posicionamento crítico desses alunos em relação a isso. Por exemplo, eu lembro muito de uma frase do Tyler, né, que ele dizia assim, que para aprender, aprendizagem significa mudar comportamento. Né? Os alunos precisam mudar, nós precisamos mudar. Mudar o quê? Mudar padrão.
né? Padrão. Ele dizia, eu fiquei toda arrepiada agora. Ele dizia assim, não é o que o professor faz, é o que o aluno faz que importa, né? Então, né, assim, é o que ele faz. E eu só É. consigo avaliar dentro do que ele faz. Não que o professor não seja importante, mas ele dizia que o que importa dentro do processo de educação é aquilo que o aluno vai fazer, né, com o que a gente está fornecendo para ele. E é interessante essa fala do Tyler, porque é o seguinte, antes a culpa de tudo que acontecia de ruim era do professor. Toda a culpa do mundo, dos alunos não aprenderem, era do professor. Você lembra desse tempo, Luzia? Que aí, Luzia é novinha, ainda não lembra, mas ela estudou muito e eu sei que ela sabe sobre isso. Quando a gente estuda a avaliação, a gente conhece essa historinha, né? Então, me perdi agora. Me desculpe. Vai, Luzia, completa aí o pensamento que tu conhece. Conhecer a Eliane Carvalho, é exatamente assim, gente, exatamente assim. Olha que coração agora vocês conheceram. Exatamente assim. Nessa época, porque antes de Tyler, na verdade, o aluno ele era muito responsável pelo fracasso ou sucesso escolar, né? Existia ali a curva normal de comportamento. Depois de Tyler, ele começa a observar que outros sujeitos, então tem a escola, tem o sistema, tem a política no cenário, no sentido político, porque a educação é política. Então tem outros agentes responsáveis aí por esse processo, né? Então Tyler traz isso tudo. E agora, como a Eliane acabou de falar, a gente, num cenário de recessão, muito provavelmente vai ter um boom da avaliação muito forte. Foi isso que me fez vir falar com colegas professores aqui. Li, conta um pouco da tua história. Antes de falar do Saeb, perguntaram aí se vai ter Saeb esse ano. Vai, tá? Perguntaram aí, vai ter Saeb esse ano? Tá tudo no ponto de ter Saeb esse ano, né? Então, assim, podem preparar os alunos. Então, outra coisa importante, já que a gente está falando de Saeb. Já adequada à nova matriz, sim. Então, assim, ano passado já teve avaliação de das ciências, né, de forma amostral, 2019, e esse ano também vai ter. Então, podem se preparar para esse momento, porque esse ano é ano de Saeb, ano ímpar. E é muito importante para o governo que tenha Saeb. Eu vou dizer por quê. Porque é muito importante essa mensuração, é muito importante essa medida. Essas políticas, a gente precisa entender que elas perpassaram a condição de políticas de governo. Elas passam a ser políticas de Estado. O Estado tem interesse nesses resultados. Esses resultados compõem indicador. Esses resultados são exigências do mercado externo. A gente acha assim, não, é o Brasil que quer fazer. Não, são os países que querem saber como é que está esse indicativo no cenário educacional. Então, assim, tem que ter esse indicador, na verdade, né? Então, assim, podem esperar para o Saeb esse ano. Mas, Eliane, eu ia perguntar aqui, assim, para a gente motivar os nossos colegas que estão aqui, hoje a gente está agora com 110 pessoas nesse momento, eu queria te fazer uma pergunta. Por que para esses 113 professores que estão aqui nesse momento, a avaliação ela pode ser uma área de mudança de vida? Por quê? Porque a avaliação mudou a minha vida. Isso eu já disse aqui várias vezes. Mas como é que tu começa nessa história? E se você, que é uma das pessoas que eu conheço de maior, assim, de coração, de tudo que eu já falei, você indicaria a esses colegas que estão aqui, se você pudesse dizer a eles, assim, estudem avaliação, porque eu já venho dizendo sobre isso, estudem avaliação, se posicione, tem espaço para você, tem mercado para você, você vai poder ganhar uma grana um pouco melhor. Ninguém está dizendo que ninguém vai ficar rico aqui. Ninguém vai ficar rico trabalhando, mas ganhar uma grana melhor. Essa semana eu fiz uma pergunta, ixi, Mária, foi difícil, eu nem consegui responder. Eu fiz uma pergunta, né, dizendo alguma coisa que estava difícil, né? E aí eu perguntei para os professores aqui na minha caixinha, eu abri minha caixinha e perguntei assim: o que está difícil para você hoje? Qual a dificuldade para você hoje? Aí uma professora colocou assim: está desempregada. Cara, gente,
Isso ficou tão forte no meu coração, eu não consegui responder na hora, né? Tô falando aqui com vocês e abrindo mesmo o coração. Cara, é muito difícil estar desempregado numa situação dessa. Muito difícil. A gente está num momento muito difícil para uma pessoa estar desempregada. E aí você olha, enfim, o que eu quero te perguntar é o seguinte: se essa pessoa soubesse mais sobre avaliação educacional, não é achar que sabe, não, tá, gente? Tem um monte de gente achando que sabe. Para a gente aprender, gente, escutem essa que eu vou dizer agora, anotem essa. Aprender. A mais prender. O A vem do des, né? A gente usa o A, Eliane, tu que é da linguística. Vem do des. Desprender. Ó, olha o que significa aprender. Aprender. Desprender. Para eu aprender, eu preciso desaprender. Então, a primeira coisa que você precisa... Fica ligado que essa é forte. A primeira coisa que você precisa entender é que para você conseguir aprender, para você conseguir se posicionar, você tem que entender que tem espaço. Um copo cheio. Não tem aquela da monja? Tu já viu esse da monja, Eliane? Que o cara chegou... Tu sabe essa história? Quer contar? Não, conta. É porque eu sou Não, melhor contadora de história do que a você é Eliane. melhor contadora, você fala melhor do que eu. Eu gosto mais de trabalhar. Ó, o cara chegou pro monge, eu também não sei contar direito não, mas ele chegou e disse assim, monge, eu queria muito aprender a meditação, então eu queria ser como você e tal, e tal, e tal. Aí o monge disse, aí ele começou, eu já sei isso, eu já sei isso, eu já sei isso, eu já li isso, eu já sei isso, eu já sei isso, eu já sei isso, eu já sei isso. Aí o monge pegou e começou a colocar o chá na xícara. Começou a colocar o chá na xícara. E a xícara foi enchendo, enchendo, enchendo. E o chá começou a derramar. Aí o cara, né, lá que sabia, veio para aprender com o monge, olhou para o monge e disse assim, monge, como é que você está deixando o chá cair desse jeito? Como é que você está fazendo isso? Você, por algum acaso, você não é para ser uma criatura bem concentrada. Aí o monge olhou para ele e disse assim, eu estou querendo só lhe dizer que num copo cheio não cabe mais nada. Então, assim, se a gente achar que está cheio, não cabe mais nada. Só cabe alguma coisa se eu me permitir não estar cheio. Porque nós não estamos, gente. Nós não estamos cheios. Então, para que vocês, assim, queiram estar dentro desse processo, tem que se permitir não estar cheio. Então, assim, é um convite que eu faço para vocês nesse momento. Mas aí eu queria dizer para você, Eliane, essa pessoa que está desempregada hoje, essa professora que está desempregada, ou que está ganhando um salário reduzido, ou que teve redução na escola privada, você olharia para essa professora e aconselharia ela a vir para o campo da avaliação educacional? Se sim, por quê? Pode contar de modo que você traga a sua trajetória para a gente. Bem, pessoal, eu vou contar a minha historinha, porque aí eu não preciso nem responder a pergunta de Luzia, sim ou não, e como, não preciso. Basta eu contar a minha historinha. Eu entrei na educação muito nova, né, com 22 anos, como a maioria dos professores termina a faculdade, 22, 23, e entra, e eu já entrei no ensino médio. Eu já entrei trabalhando no ensino médio, apesar de ter passado 6 meses na educação infantil, que eu gosto muito de criança, mas não me identifiquei, aí fui para o ensino médio. Quando eu cheguei no ensino médio, aí lá vem as provas. Tenho que fazer prova. Dar aula é muito bom, né? Eu adoro dar aula. Eu adoro uma sala cheia de professores para eu trabalhar. Eu adoro, cheia de alunos para eu trabalhar. Mas, na hora de elaborar, as provas eram um terror. Porque, assim, eu não me sentia capaz de fazer as provas. Eu não tinha feito nenhuma disciplina na faculdade que me orientasse a fazer uma prova. Eu não fiz nada, não vi nada, ninguém nunca falou nada sobre isso. Aí, o que eu fiz? Como foi que eu comecei? Eu sou artesã, pessoal. É minha segunda profissão, tá? Então,
como eu sou artesã e gostava muito de fazer fanzine quando eu era adolescente, então eu transformei minhas provas nos verdadeiros fanzines. E aí eu saía xerocando, copiando e recortando palavrinha, recortando figurinha, recortando uma ideia dali, outra ideia daqui, mas assim, tirava de um livro uma parte, de outro livro outra parte. Agora, as questões nunca elaboradas por mim, sempre as questões que vinham nos livros didáticos. Então, eu aproveitava tudo que vinha, xerocava e cortava, fazia uma colagem de vários livros, nunca tirava só de um. Minha prova, se você visse, se eu tivesse tirado uma foto para mostrar para vocês, um dia eu ainda vou tentar reproduzir uma prova dessas, como era que eu fazia. E aí, minha prova ficava assim, um espetáculo. Todo mundo era encantado com minhas provas. Por quê? Porque ficava muito perfeita, a colagem era toda perfeita. Ora, se era o que eu sabia mais fazer, que era artesanato. Então, não era da aula, eu estava iniciando a aula, era fazer artesanato. Então, assim, minhas provas eram, eu sabia, eu sempre tive um senso crítico bom, né, razoável, não vou dizer que era um dos melhores, não, mas eu sempre soube discernir o que era o melhor, eu sempre soube escolher o que era o melhor. Eu sempre procurei viver da melhor maneira possível, nas melhores companhias, indo aos melhores lugares, comendo as melhores comidas, vestindo as melhores roupas, sempre desse jeito. Então, assim, para mim, escolher o melhor não é dificuldade. Eu só sou ruim numa escolha aí que eu não vou dizer agora, tá bom? Eu não acerto nunca. Não O povo vai podemos pedir dizer para agora. dizer, viu? Isso fica lá para outra live. Enfim, aí terminei, nesse período, aí, em 99, eu resolvi fazer o mestrado, em 99. Então, até 99, de 85 até 99, eu trabalhei, minhas provas foram todas feitas desse jeito. Então, o tanto de prova, eu tinha pastas e pastas de provas montadas, que no ano que vem, seguinte, eu repetia, eu recortava de novo, eu colava de novo, fazia outras colagens, eu sempre modificava, ou melhor, eu sempre melhorava. Eu sempre melhorava, apesar de ser colagem, mas eu sempre melhorava. E aí eu me lembro mais uma vez, do pessoal da avaliação, né? O Stanford, não, é o que diz que a gente tem que avaliar para melhorar, né? Avaliar para melhorar. É o Guba e Lincoln. Acho que é Guba e Lincoln, Aliane. Guba e Lincoln, sempre avaliar para melhorar. Então, eu sempre tive isso, avaliar para melhorar. Então, eu fiz, fui para o mestrado. Certa eu de que quando eu saísse desse mestrado, eu ia saber dar as melhores aulas do mundo, eu ia saber fazer as melhores provas, ser uma professora melhor. Realmente, eu saí uma professora melhor. Mas minhas provas continuaram as mesmas, pessoal. Tipo aquela propaganda do cabelo, mas os meus cabelos continuam os mesmos. Pois é, minhas aulas melhoraram sensivelmente pós-mestrado, mas minhas provas continuaram as mesmas. Continuei colando, recortando, copiando e colando. Enfim, quando foi, Eliane, que você... quando foi que isso mudou, né? Porque em algum momento da sua vida isso mudou. Você pode estar se perguntando. Bem, aí foi o seguinte, quando eu saí do mestrado, eu fui convidada para trabalhar, para fazer uma oficina de elaboração de itens. E aí eu fiz. Quando eu fiz, gente, que eu fiz o meu primeiro item, eu sempre digo a Luzia e a todos que trabalham comigo que os meus itens são meus filhos. Eu dou cria, eu dou vida a eles. Eles não existiam até eu chegar, até eles me encontrarem. Então, eu tenho um amor por os itens. Então, quanto mais perfeito eu faço, quanto mais eu melhoro o item que eu faço, né? Que é isso que a gente faz com os filhos da gente, quando eles são pequenininhos, a gente tem que dar o melhor e fazer o melhor para eles. E é assim que eu faço com meus itens. Então, são meus filhos, são minhas criações, né? São minhas crias também. E aí, gente, eu fiz o meu primeiro item.
E isso, para mim, foi uma mudança total na minha vida. Por quê? Porque até então, mesmo mestra, eu ainda não me sentia capaz de elaborar meus itens. Porque também, mais uma vez, eu não fiz nenhuma disciplina que trabalhasse com isso no mestrado. Nem nas especializações que eu fiz, que foram 4, pessoal. Foram 4, nada sobre avaliação. Enfim, a partir dessa oficina, eu fui convidada para trabalhar na SEDUC, aonde, no setor... Aliás, eu já trabalhava na SEDUC, né? Eu trabalhei 36 anos, 26 na SEDUC. Dos meus 36, 10 foram em sala de aula e 26 na SEDUC. E aí, fui convidada para trabalhar na avaliação. Quando eu cheguei na avaliação, aí o mundo, minha vida, né? Minha perspectiva de vida, assim, tudo mudou na minha vida depois disso. Por quê? Porque lá eu fui convidada para ser responsável pelo banco de itens do estado do Ceará. Fui responsável, eu estava responsável pelas oficinas de elaboração de itens do estado do Ceará. Isso, assim, é uma responsabilidade tão grande que eu não me sentia capaz. Ainda não me sentia capaz. Por quê? Porque eu não conhecia, eu conhecia linguística, mas de avaliação, que eu nunca tinha estudado. Como era que eu ia ser tudo isso se eu nunca tinha estudado? E aí, aquela história de você aprender, né? A aprendizagem que se dá pela pedra, né? Como diz o nosso grande poeta Guimarães Rosa, né? E aí, gente, trabalhando, eu aprendi no trabalho, né? Então, fui trabalhando, trabalhei desde 2005, que eu comecei, ou antes disso, eu estou na dúvida do tempo agora, que eu comecei a trabalhar com elaboração de itens. E aí eu passei a frequentar o quê? Todos os congressos que tinha nesse país, todas as avaliações em larga escala que tinha. Passei a participar em 2006, eu entrei Vamos escrever nosso primeiro artigo em avaliação sem saber. Primeiro artigo, né? Todas as avaliações eu participei, de todas que existiam no Brasil. Eu conheço os sistemas de avaliação, nós conhecemos, que a Luzia também trabalhou comigo. Eu vim atrás, mas quando eu cheguei, eu lembro de uma fala, a gente estava no meio de uma palestra, e a Eliane disse assim, eu trabalho com Enseja, eu trabalho com Celfibras, eu trabalho com Saeb, com Enem, a Eliane trabalhava com tudo. Aí eu pensei aqui, olha comigo, e eu tinha acabado de chegar. Eu disse, gente, essa doida aí passa o dia todo lá na SEDUC e diz que faz esse monte de trabalho, acho que ela está inventando para os professores. Aí tudo bem, né? Passou. E depois, 3, 4, 5 anos depois, lá estava eu fazendo a mesma coisa em todas as avaliações. Então, hoje, se eu disser para vocês, eu trabalhei em todos os sistemas de avaliação externa desse país, você vai dizer, não, tá inventando. Não. Eu vejo a Luzia o dia todinho fazendo isso, fazendo aquilo. Não, é mentira dela. Mas, gente, é verdade. Deixa... É verdade. E o bom, Luzia, dessa verdade é que uma verdade que não é só minha e sua, né? É uma verdade que antes de mim já existia e ela continua e ela pode chegar até quem... Não, exatamente, que é aí onde a gente fala. Então, a gente passou a ganhar mais. Assim, a gente ficou rica? Não, definitivamente não. Eu vou ficar, mas não foi aí, tá, gente? Eu vou Mas ficar o padrão de vida... Mas Luzia, o padrão de vida que a gente teve, ele melhorou consideravelmente, né? E eu aí, acho que aumentou 100%, Luzia. 100%. 100%. Quando eu olho para uma professora dessas, que ela me olha e diz assim, eu estou desempregada, eu tenho certeza que se ela tivesse conhecimento em avaliação externa, ela não estaria desempregada. Quando eu olho para um professor e ele me diz assim, ai, Lu, porque eu queria tanto fazer umas atividades extras, mas eu não consigo. Eu tenho certeza que se ele conhecesse sobre avaliação, não ficaria. Em especial agora em 2021, gente. Por quê? Por causa das mudanças do SAEB. São muitas mudanças.
São muitas mudanças. A gente vem numa live dessa dizer para vocês o quê, ó? Que a matriz é nova, que vai avaliar ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens. Avaliar linguagens significa avaliar inglês, significa avaliar arte, significa avaliar educação física. Então, vai avaliar isso em todas as séries, isso na iniciativa pública e privada. E isso também no ensino médio, porque o Enem vai se tornar o Enem seriado ali por conta da reforma do ensino médio. Então, assim, tem muita mudança, tem muita mudança. Você pode se inserir nisso? Pode. É possível fazer isso em 1 hora? Não. A Eliane me comentava, Luzia, tu tem um curso de elaboração de itens. Tu tem esse curso de elaboração de itens, a gente sabe que é importante. Mas está faltando estudar sobre as habilidades. Eu nem vou colocar aqui, tá, Ali? Depois eu posso até passar. Mas está faltando que o professor entenda que, por exemplo, localizar a informação explícita, se o aluno tem que ser capaz de localizar a informação explícita, isso tem que estar no texto. E, por exemplo, é diferente de inferência. Fala um pouco da diferença dessas duas habilidades, Eliane, porque tem muitos professores com dificuldade, mesmo quem é da área de ciências humanas e ciências da natureza, porque tem muita coisa lá de localização. Tem muita habilidade de localização. Diferencia aí para os professores essa habilidade? Lu, eu quero aproveitar para falar com o pessoal que está aí trabalhando comigo na elaboração de itens, né? Deve estar muita gente aqui no grupo. Eu já tenho visto alguns nomes aqui. Nós estamos trabalhando com itens de educação física, de inglês e de artes, né? Então, eu fiquei também responsável por essas três, né? por a área completa de linguagens. O que é que eu percebi? Percebi que lá como o Luzia acabou de dizer, lá na educação física, quase tudo é de localizar informação explícita. Lá nas artes também. Gente, uma dica dessa, você não pega em canto nenhum, viu? Anotem aí. Escreve. Essa é para escrever no caderninho, tá? Ou seja, quem vai lá para a educação física, na verdade, muitas das habilidades consistem na localização de informação, né? E o que é mais interessante é o seguinte, que são habilidades de leitura. Então, o que é que pesa mais? É a leitura, né? Para eu localizar uma informação, eu preciso saber ler. Para eu localizar uma informação em um texto, né? Eu preciso conhecer, decodificar, entender o significado e preciso ler o texto de uma maneira geral, né? Identificar aquele assunto, aquele tema, é importantíssimo. É uma outra habilidade da matriz, que é inferir o assunto ou tema de um texto, né? Porque muitas vezes o título não é o tema, mas vamos para a localização. Aí a localizar é alguma coisa que é pontual, que é específica. Então eu vou lá desse jeito, vamos pensar na história. Eu sempre uso essa historinha, porque eu acho que é a mais fácil, todo mundo sabe, da Chapeuzinho Vermelho. O que foi que a Chapeuzinho Vermelho foi fazer na floresta? Foi deixar o bolo para a vovozinha. Ela foi encontrar com o lobo mau, ela foi encontrar com o caçador, ela foi deixar bolo para a vovozinha, ou ela foi brincar com... com gato. Com gato, não. Com gato, não. Ou ela foi só passear na floresta, né? Se você pensar nessas hipóteses ou nessas alternativas que eu coloquei aqui, essas 4 alternativas, todas 4 são textuais, porque a Chapeuzinho Vermelho, ela estava brincando quando a mãe chamou para ela ir pegar os doces. Ela pode ter ido passear na floresta, não pode? Porque ela não foi caminhando, mas ela foi só porque estava passeando? Não. Ela foi fazer uma missão, né? Ela tinha uma missão, ela tinha um objetivo. Então, ela foi encontrar com o lobo mau? Não, mas tinha o lobo mau lá, não tinha? Ela não encontrou com o lobo mau? Ela não encontrou com o lobo mau, Chapeuzinho? Ela não conversou com ele? Ela encontrou também com o caçador? Então, assim, eu não estou dizendo que essas alternativas são do jeito que eu estou dizendo aqui, não. Eu estou só dando a ideia das alternativas. Eu dei ideia de 4 alternativas, tá?
Então, mas só uma delas é a verdadeira. Todo mundo sabe aqui qual é a opção verdadeira. Mas os distratores, que é o que Luzia está interessada, todos os 3 distratores têm de ser textuais, têm de estar no texto. Você pode pensar assim, mas é muito fácil, essa habilidade é a mais simples de todas para o aluno. Para o aluno é muito simples, é a básica. Se ele não conseguir ler o texto, se ele não conseguir ler, pelo menos, mesmo que ele não entenda totalmente o texto, mas ele consegue localizar que a Chapeuzinho Vermelho foi deixar os doces para a vovozinha, o bolo para a vovozinha. Então, ele consegue ler isso. Ele diz, aqui está a resposta certa. Ok? Estou pensando no 2º ano, tá? Quer dizer, ele não desenvolveu nem aquelas outras habilidades de leitura mais complexa, de interpretar, mas ele consegue ler o texto que está lá escrito, as opções, e consegue observar que lá no texto tem isso que está escrito aqui nas alternativas. Então, a resposta é essa, tal e qual está ali. Por quê? Porque ela encontrou com ela encontrou com o caçador, ela encontrou com o lobo mau, ela foi pela floresta, mas o objetivo dela era ir deixar o bolo para a vovozinha. Então, se o enunciado for nessa direção, ele vai ter que encontrar essa resposta. Agora, você diz desse jeito, Eliane, mas não seriam cascas de banana para os alunos? Não, porque eu estou perguntando uma coisa simples, que a mãe da Chapeuzinho pediu para a Chapeuzinho, mandou a Chapeuzinho ir fazer o quê na floresta? Foi o que ela foi fazer, né? Então, a pergunta é simples e a resposta só é uma. A mãe não mandou ela conversar com o lobo, a mãe não mandou ela conversar com o caçador, a mãe não mandou ela ir cantando no caminho, e ela foi cantando pelo caminho. Mas não foi isso que a mãe dela mandou ela fazer. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tem textos que eu consigo extrair um item desse, mas vai ter... Por que eu consegui? Eu vou dar agora a cereja do bolo para vocês. Né? Anota aí, como diz Luzia, anote aí, porque essa é para anotar. Eu só consigo fazer um item de localizar informação explícita se o texto tiver elementos para isso. Eu preciso que o texto tenha material linguístico, que o texto tenha informações, várias informações, tenha pelo menos 4 informações diferentes, para que eu possa fazer um item. Observem como é interessante. É fácil? É fácil, mas o texto precisa ter 4 informações sobre uma mesma coisa. Sobre a Chapeuzinho Vermelho, no caso. Ok? E o que é inferir, Eliane? Então, a tarefa do aluno é só chegar lá e localizar. Para o professor fazer, não é tão fácil. É mais fácil para o aluno. Agora, essa outra é o contrário. A de inferir informação em um texto é o oposto da outra. Porque essa daqui é o seguinte, o texto também tem que ter elementos, mas esses elementos, eles podem todos estarem implícitos. Por quê? Não precisa que esteja nada na superfície textual. E aí uma palavra te dá uma pista de tu pegar uma ideia, tu diz assim, opa, apareceu a palavra bolo de aniversário, peraí. Então, eu vou fazer uma alternativa sobre bolo de aniversário. Peraí, apareceu uma alternativa aqui, exposição do crato. Vou fazer um item, uma alternativa vai ser exposição do crato. Apareceu uma palavrinha que falou a isso. Então, qualquer palavra pode te dar uma deixa. É tipo aquelas brincadeiras que você diz a palavra e eu digo a música. A inferência é mais ou menos assim. Você procura uma palavra no texto que te remeta a outra coisa, mas que esteja dentro do mesmo campo semântico, tá? Porque eu estava falando de festa. Festa, eu posso lembrar de festa da exposição do crato, posso lembrar de festa de Barbalha, posso me lembrar de carnaval, posso me lembrar de... Então, são várias, festa de casamento, né? Festa de formatura. Então, a palavra festa, se ela estiver lá no texto, se esse for o assunto do texto,
pode te dar todos esses elementos para que você faça as alternativas. E não são textuais. O mundo é o mundo do conhecimento prévio, é o meu conhecimento prévio associado a uma palavra, a uma pista textual que vai fazer com que eu faça a alternativa. E não a pista Entendi. textual. Ó, então eu vou tentar, a gente está caminhando para os minutos finais. Eu vou tentar dizer para vocês aqui, foi muito bacana, gente. Eu vou fazer um videozinho sobre isso, sobre a diferença entre a localização de informação explícita e a inferência, né? Eu não podia deixar a Eliane sair daqui sem fazer isso, porque os professores confundem muito na hora de fazer essa elaboração. Tá. Já fechando, já falando sobre as principais mudanças do SAEB, o pessoal está perguntando. Segundo o ministro de Educação, o SAEB será aplicado em outubro. Outubro, pergunta que veio aí. Que mais? Quais são as principais mudanças? Vai avaliar as 4 áreas de conhecimento, vai avaliar de acordo com as novas matrizes, vai avaliar todas as séries, vai avaliar o ensino médio, o novo SAEB ali do ensino médio, essa história do novo SAEB, quem deve ter perguntado é alguém mais ligado ao ensino médio. O novo SAEB, ele deve estar ele deve com certeza, eu não acredito que ele vai ser aplicado esse ano, porque segundo a reforma do ensino médio, o ensino médio tem que ser incorporado até 2022. E o novo SAEB vai vir como prestação de contas de 2022. Próximo ano, muda o ensino médio, tá, gente? Aquele coisa bem longe, já chegou. 2022, ensino médio tem que estar incorporado de acordo com a reforma do ensino médio, que está prevista desde 2017, tinha 5 anos para acontecer, 2022. Beleza. Então, eu acho que o novo SAEB nesse formato, atendendo esse novo formato, vai acontecer ali em 2023, mas já junto de cara com o novo Enem. Então, assim, mas esse SAEB para as etapas do ensino fundamental, o Ministro da Educação, o Ministério, o INEP, promete que seja ainda esse ano. Deixa eu ver o que tem mais. Agora, as mudanças mais significativas que eu acho são as habilidades. Houve muita mudança nas habilidades, Muito. né, Eli? Diga aí, o que você acha? Demais. Em relação à língua portuguesa, se a gente for olhar para o 5º ano, segundo ano, Luzia, nós não tivemos grandes mudanças no segundo ano, certo? A única mudança significativa do 2º ano já vem acontecendo, a mudança mais significativa já vem acontecendo desde a matriz anterior, que era a parte de apropriação do sistema de escrita, certo? Ela fica só entra na parte de leitura. A gente não trabalha mais no SAEB com aquela ideia de diferenciar a letra de outros sinais, símbolos gráficos. A gente não trabalha mais com conceitos de sílaba, sílaba canônica, sílaba não canônica. A gente não trabalha mais no 2º ano com esses conceitos, tá? Essa avaliação ela vai ser feita mais quando? No 1º ano. Quando a gente for fazer a avaliação do 1º ano. Ok? Então, no 2º ano, a gente está iniciando a leitura de palavras e está avaliando a produção escrita. No 5º ano, nós tivemos uma mudança, assim, que eu não sei como é que vai se repercutir isso no Brasil. Como é que vão ser esses resultados? Porque temos habilidades que são muito, Luzia, muito sofisticadas, habilidades muito sofisticadas, como analisar discursos, sabe, de um texto e de outro texto, comparar, avaliar a informação que vem em um texto. Para eu avaliar uma informação em um jornal, eu preciso ter conhecimento de mundo, eu preciso conhecer o assunto. Deixa eu te dizer, eu preciso fechar agora, para eu não perder essas informações e deixar para os meninos. Mas eu queria lhe fazer um convite. Eu tenho 15 segundos para você aceitar. Eu vou fechar e vou entrar de novo para você continuar falando para quem quiser ouvir. Tá bom, gente? Porque eu tô achando o povo tão interessado aí, tem tanta coisa massa, tem tanta gente que precisa ouvir o que você tá falando, que eu vou fechar e abrir de novo. Pode ser, Drake? Peraí, eu vou fechar aqui e abrir de novo. Tá bom.